Então, seguindo a nossa série de... Ei, caralho. Seguindo a nossa série de exposições, nós falávamos sobre o desconforto existencial. E esse desconforto existencial, enquanto fruto de uma desorientação, de certa forma um terror gnoseológico, né, como nós estávamos abordando, e nós temos um elemento muito interessante a ser abordado, que é o seguinte: hoje, em todo o debate público corrente, nós não temos uma noção, nem um vocabulário adequado para tratar das questões mais demasiadamente humanas e dos dramas mais angustiados e angustiantes, não é? Nós estávamos tratando sobre desconforto existencial, como existe uma certa angústia dada a desorientação, não é? E é justamente isso o que nos falta para conseguir debater e entender uma série de questões a respeito do próprio eu e a respeito da própria angústia. Nos falta, primeiramente, um vocabulário adequado. Não um conjunto de palavras que vá formando uma cadeia lógica no ar, não é? Porque isso é muito interessante. O objeto não nos falta. Não nos falta objeto, porque estamos falando de eu, e nós somos nós o tempo inteiro, não é? É interessante essa questão. Como nós temos objeto a respeito de nós mesmos o tempo inteiro, não é? E dada essa ausência de vocabulário e principalmente a ascensão, que nós podemos discutir depois, posteriormente, a ascensão da psicanálise e do positivismo acabaram não só por sufocar um certo senso de transcendência, mas também por sufocar as ferramentas que levariam o espírito humano à transcendência, e no caso o que impacta os sentidos são as artes, não é? A beleza tem acesso direto aos sentidos, e o vocabulário, não é? Primeiramente, para nós deixarmos bem claro essa questão do vocabulário, Ortega y Gasset vai dizer que as palavras diante do cotidiano, elas são esvaziadas do seu sentido, para que na vida cotidiana nós não tenhamos o peso total e completo das palavras, não é? Como um domador de leões vai diante da plateia lidar ali com uma fera, mas uma fera dopada, nós lidamos com as palavras, com o vocabulário. E nisso ele também vai afirmar que uma palavra deveria ser, ou é, estruturalmente, não é? Realmente é isso, para isso que serve o vocabulário. Uma palavra é a falsa presença de um ser ou de um fenômeno. Uma palavra é a falsa presença de um objeto, especificamente um ser, ou algo que está em atualidade tendo contato com o ser, sendo em si em atualidade, ou seja, um fenômeno. Quando eu digo o cachorro late, vocês pensarão na cachorridade do cachorro, não é? Cada um há de pensar uma cachorridade diferente, essencialmente igual, mas com seus acidentes um pouco mais variados.
não é? Então, e no latir há de gerar na mente de vocês esse fenômeno que é o cachorro ladrando, não é? Então, quando eu digo o cão latiu, vocês vão pensar a cachorridade do cachorro, com uma essência similar, porém acidentalmente diferente, e um fenômeno também essencialmente igual, mas acidentalmente diferente, mais alto, mais baixo, um cachorro grande, um cachorro pequeno, porque eu não fui específico, mas de automático eu gerei essa falsa presença diante da mente de vocês através do vocabulário, não é? E é justamente para isso que servem as palavras. As palavras servem para dizer. O Graciliano fala isso. As palavras servem para dizer, porra! Vai. Como é que é a anedota dele? Não é para brilhar como ouro falso. É para as palavras foram feitas para dizer. Não, mas tem uma anedota que ele sai rabiscando o artigo do cara que tenta escrever como ele. Vai pensando aí. E fazendo coro ao Ortega y Gasset, dando continuidade ao que nós vamos chamar de uma tradição espanhola, Javier Zubiri vai ressignificar para a filosofia, enquanto instrumento da filosofia, a palavra logos. A palavra logos é simples e puramente tratada de uma forma vulgar, como uma espécie de razão, não é? Logos é ou palavra, ou razão, ou qualquer outra coisa extremamente vulgarizada dentro desse nosso vocabulário que é estritamente analítico, não é? Mas o grego no qual a palavra logos foi concebida, lembrou do bagulho? Não, eu lembrei do cachorro. Não, eu falei logo. Quando eu falo um cachorro merda, eu penso sempre num cachorro cego. Ai meu Deus, a gente precisa fazer melhores momentos desse troço. Agora deixa no vídeo assim, não edita nada dessa porra. Mas a palavra logos ela não pode ser analiticamente vulgarizada para o nosso vocabulário. Porque nosso vocabulário é estritamente analítico, trata de um determinado conjunto mais minucioso dos fenômenos, às vezes até dos acidentes dos fenômenos. E o idioma do grego arcaico é, na verdade, um idioma mais sintético, no qual há de se sintetizar um fenômeno. Então, quando nós reduzimos logos simplesmente a razão ou simplesmente palavra, é um equívoco monstruoso, não é nem um anacronismo, é mais feio que bater na mãe, essa que é a realidade. Então o logos, na verdade, é uma espécie conjunta de verbalização, no qual a verbalização, essa fala, está estritamente ligada a um objeto. Porque o homem grego era parte estrutural do que nós chamaríamos de natureza. De forma vulgar aqui vamos chamar de natureza. E o papel do homem na natureza era descrevê-la, descrever a natureza. Por isso que logos é a forma racional do homem verbalizando um objeto da estrutura da realidade. Portanto, revelando, ou seja, aletheia, não num sentido teológico de revelação, mas no sentido estrito de ter a sua consciência dirigida a isso, e agora é trazida à luz a compreensão do que é estruturalmente, substancialmente esse objeto, a unidade desse objeto. Então, quando estamos falando em logos, é essa experiência mais que tem um sentido mais aberto na palavra, um sentido que sintetiza o fenômeno e não é algo que é simples e puramente analítico.
em que logos é a estrutura da razão revelando um objeto da realidade. Portanto, é uma palavra, mas uma palavra ligada diretamente a um objeto, e esse objeto foi desvendado pela estrutura racional do homem. E esse era o papel do homem nessa percepção grega, nessa cosmologia grega. Era desvendar os objetos da estrutura da realidade. Orientar-se diante da realidade. E trazer à luz aquilo que a natureza tendia a manter sob uma certa escuridão, uma certa expectativa, em manter o homem em um estado de estranheza com a estrutura dos objetos, não é? Comumente é isso. Nós somos estranhos diante da estrutura da realidade e nós temos necessidade de desvendar os objetos da estrutura da realidade a fins de orientação, não é? Para fins de orientação. E isso é algo tão forte em nós mesmos que as crianças perguntam o porquê, ou o que é isso, a fim de orientar-se. É um filhotinho de homem ali que está cumprindo a sua função, seu logos. Está praticando o logos, digamos assim. Então as crianças perguntam por quê, o quê, porque tem necessidade de orientar-se. Agora, a quem pertence essa função? Da orientação. Notem, eu não estou perguntando o que, mas estou perguntando a quem. Me dirijo a um sujeito, certo? Eu estou me dirigindo indicativamente a um sujeito, não é? E aqui nós vamos entrar em um elemento muito interessante, que a orientação, que isso que nós chamamos de homem, e dizendo isso eu já cometo uma contradição gravíssima, porque a minha pergunta anterior foi a quem, ou seja, me dirigiu a um sujeito. Então o homem, ele é um sujeito. Sendo um sujeito, a ciência é uma intercomunicação de dados. O sujeito não orienta-se com dados comprobatórios. E aqui nós começamos a entender um dos grandes erros da sociologia, que nunca parte do pressuposto de que o ser humano é um indivíduo, é um eu, mas parte do pressuposto de que uma sociedade, uma massa, uma circunstância moldou um conjunto de pessoas. E isso é impossível. Não existe massa sem desorientação. Qualquer pessoa instalada no seu próprio eu não tem necessidade e nem consegue comportar-se como massa. A sociologia há de dizer que a sociedade tem esse ou aquele comportamento, etc, etc. A modernidade tornou-se líquida. Eu gosto desse termo do Bauman, modernidade líquida. Ele sintetiza muito bem essa questão de dissolução civilizacional. Era uma civilização com sua solidez, com seu costume, então muda-se o estado, não é, dessa substância.
É interessante. Mas a sociologia não parte desse pressuposto de que existe um eu. E esse eu existe. Não existe um animal tripartido entre id, ego e superego, e desse conflito sai uma persona, sai um eu. Então o eu ele é eliminado da ciência da psicanálise, da sociologia, da ciência política. E quando o homem, este que é quem, olha para o aparato que há de servi-lo de repertório existencial, neste aparato não existe um eu. Neste aparato existe um conjunto de elementos totalmente impessoais que lhe servirão basicamente para manuseio de uma matéria, com maior ou menor complexidade. Não é? Mas esse senso do eu é algo que nós podemos até exercer e também podemos emitir um discurso a esse respeito, mas emitir um discurso crendo que o homem não é o eu é algo que já é contraditório em si. Como, por exemplo, aquele discurso do Sartre, de que a essência, quer dizer, o ente precede a essência. Tá, mas espera um minutinho, Sartre. Você já se definiu enquanto fez esse discurso? Ou Foucault afirmando que o homem é uma ideia jovem, etc. Tá bom? Só um minutinho. Sr. Foucault. Essa ideia é jovem. A sua ideia foi concebida quando? O senhor não está partindo de um eu já pré-definido com uma anterioridade muito maior que esse seu discurso? Então o fato de que ele emite esse discurso é contraditório ao próprio senso de eu que ele tem dele mesmo. Não é? E esse senso do eu é algo que nos acompanha desde sempre. Quando você é um bebê, você é uma criança, sentiu fome, gritou, quem era ali gritando? Quem que estava gritando ali? Eu. Veja bem, você sentiu fome, teve um estímulo fisiológico com a sua consciência imatura mas você sabia, esse negócio que está dando em mim é meu, é comigo, sou eu mesmo. Não é fome em outra pessoa, é comigo o negócio. E você vai, não é? E aí você tá lá, tá por aí e tal, quando você é criança, você está perguntando os porquês. Por que isso, por que aquilo, por que? Quem está perguntando? É o eu? É um estado de instalação, é um estado de autoconsciência de mim mesmo, em que eu sei que eu sou eu. E esse é o princípio fundamental para que se possa emitir algum discurso de que eu sou eu. Quando você tem um pesadelo, você não acorda sabendo que o negócio todo foi contigo? Tu acordou assim e pá, eu que estava lá, eu estava no sonho. Era um senso estrutural, substancial, de que o Conrado estava ali naquele sonho. Você estava com sua substância, da sua essência, e ali estavam presentes a sua substância material e a sua substância imaterial. No sonho, né? Você sonhou. O sonho aconteceu na sua cabeça. Mas dentro do sonho você se sente fisicamente instalado dentro do sonho. Não é? O Freud trata o sonho como se fosse um filme que passa na tua cabeça reativamente. Você tem vontade de trepar com um gorila
Aí você sonha com uma banana voadora. Cara, eu juro que é isso. Eu li a interpretação dos sonhos. Cara, tem umas paradas assim. Sério, principalmente com mulher, cara. Pô, nossa, sonho de mulher. O Freud adora um sonho de mulher. Mas enfim. Notem o seguinte. A primeira instância de orientação é esse senso do eu. O eu mesmo. Minha própria substância. Aquilo que Santo Tomás de Aquino vai dizer. A minha humanidade. E o ser humano, para Santo Tomás de Aquino, é substância material e imaterial. Né? E aí John Donne Scott tem uma outra percepção ainda, que eu não acho contraditória à de Santo Tomás de Aquino. Eu acho a psicologia do Donne Scott contraditória do Aquino. Que é o elemento chamado eicidade. Eicidade com H. Que isso é que tu é só tu contigo mesmo. Ou seja, é uma individualidade estrutural e substancial ao qual nenhum outro ente tem semelhança. O ser humano, quando nasce, é uma individualidade. Tem eicidade. Eicidade com H. Então, nós somos uma individualidade subjetiva que, ao criar as suas cadeias racionais, parte, conscientemente ou não, desse senso de si. Um dos primeiros filósofos a colocar isso de forma clara na filosofia foi Sócrates. A filosofia política de Sócrates. A filosofia, o papel do dialético é um papel de eu. Eu preciso ter ética, eu preciso me lapidar para conceber a verdade, eu preciso estar em direção ao bem, eu preciso me mover em direção ao bem. Um senso de eu, uma singularidade. Eu preciso fazer isso. É um senso de personalidade, ao qual vai aparecer na filosofia socrática. No Crátilo, por exemplo, o interlocutor de Sócrates não chega à verdade por questões morais, não é? E quem toma posse do objeto do estudo da filosofia? Eu. Mesmo que em conjunto com alguém que dialogue comigo. No diálogo, o sofista ou do ser, por várias vezes o estrangeiro dialoga com o Teeteto e fala: escapou de mim o sofista. Porque não tiveram uma definição clara para tomar posse do objeto, que era o sofista. Que é algo que é e não é. Tem aparência de sábio, mas não é o sábio. Então como pode ser isso não sendo? E ali eles ficam naquele diálogo, etc. E a meta é que algum deles tome posse do objeto e comunique ao outro. Embora exista uma certa inocência, o Ortega chama de inocência, essa subjetividade rasa do período grego, esse senso de si, essa autoconsciência do eu, da eicidade, da individualidade, é algo que precisa estruturar e, de forma consciente ou não, estrutura a nossa consciência. Não é? E nós temos mais de uma forma de chamarmos o eu. Nós temos essa substância, essa eicidade nossa, não é? Esse eu que nós somos aqui,
estamos autoconscientes disso ou não. Né? Tem essa primeira camada que é o eu substancial formal, por assim dizer. O eu substancial formal. E em uma segunda camada nós temos o nosso eu social, o nosso eu que segue a norma social ou não e tem um conjunto de reações pré-estabelecidas ou pré-ensaiadas diante de determinadas circunstâncias sociais. Você sabe quais leis você deve seguir, você sabe que não pode dirigir bêbado, você sabe que existe uma estrutura de possibilidade que está acomodada ou instalada em uma cadeia de possibilidades da estrutura da realidade. Esse seria o eu social. O eu social é aquele conjunto de reações pré-estabelecidas no qual você coloca esse sujeito para viver em sociedade, que é o que o Freud chamaria de ego, não é? O Freud era um chefe de seita, era um cientista, tentou ser o novo Moisés. Então nós temos esse eu social que há de se relacionar com essa cadeia de possibilidades da estrutura da realidade, não é? Que ensaia até onde pode-se ou não ir. E nós temos o nosso eu biográfico. O nosso eu biográfico, que é o que projeta, é o que rememora e o que também pode estar instalado ou não na realidade em conjunto com essa autoconsciência anterior. Esse eu substancial não nos abandona nunca. O nosso eu social, enquanto somos civilizados, ele está ali. Mas agora nem sempre o nosso eu biográfico está instalado no instante. Nem sempre o abarcar do nosso passado e as nossas projeções estão plenamente instalados nisso que nós chamamos de instante, no tempo. Não é? E o eu biográfico, pode ver que se eu perguntar onde é que você estava ontem? Esqueci. Tu vai lembrar. Onde é que estava ontem? Trabalhando. Estava trabalhando. E você trabalha com o quê? Conserto de máquina, né? Placa. Tá, conserto de máquina e placa. Tinha bolo no teu aniversário de 5 anos? Prova não sei. Pois é. O biográfico, porque é a continuidade, é a história da presença do eu no mundo. Essa é a biografia. É a autobiografia, por assim dizer. Porque diante do próprio eu nós somos quase onipresentes, né? Aonde nós estamos, nós também estamos. Então, a nossa autobiografia, se nós fôssemos perfeitamente instalados no instante, deveria ser mais ou menos precisa, né? Mas nós nem sempre estamos plenamente instalados no instante, não é? Então nós precisamos desse senso de persona, de que nós somos uma eicidade. E aqui nós chegamos a um elemento muito interessante.
De onde vem esse senso de eu? Essa autoconsciência de si? Nós vimos o nosso próprio começo? Ou nós não estávamos autoconscientes disso? Entende? Então é uma coisa muito interessante. Se nós somos cristãos e cremos na imortalidade da alma, nós não simplesmente nos tornamos imortais depois que morremos. Nós somos imortais desde agora. Porque está lá no Salmo. Desde que tecesse os meus ossos na madre me conheces. Desde que era fruto no ventre tu me conhecestes. Isso aí é Davi falando e Jeremias falando. Então nós somos concebidos sob vontade livre de Deus. E aqui nós vamos entrar num paradoxo. Houve na estrutura da realidade uma conjunção carnal. Diante dessa conjunção carnal, houve uma ovulação, por assim dizer, e houve a fecundidade de um óvulo. Isso tudo sob permissão soberana de Deus, mas também por escolha de um casal. Mas é inegável que nesse paradoxo é impossível que não se especule, e a afirmativa não é nenhum absurdo, de que toda criança é fruto da vontade de Deus. Que nós somos fruto da vontade de Deus. E, portanto, nós nascemos com essa faculdade, com essa eicidade, com essa potência noética, e nós não tornaremos a alma imortal. Nossa alma não se tornará imortal a partir do momento que nós morremos. É muito pelo contrário. Nós somos desde agora aquilo que vamos apresentar diante da eternidade. É isso que o Karl Barth fala no livro A Revelação de Deus. Isso que nós somos agora é o que nós vamos apresentar na eternidade. O que nós somos agora, se a gente morrer agora, a gente vai apresentar esse negócio na eternidade. Porque nós já, desde a concepção, nós somos imortais. Que fomos fruto da vontade de Deus. Deus nos conhece desde que os ossinhos na madre da nossa mãe estavam sendo tecidos. Tecidos dá a entender que alguém estava tricotando os ossinhos da criança. Não é? Antes também não. Possivelmente nós somos fruto da livre vontade de Deus. Somos fruto da livre vontade e do livre amor de Deus. E nada mais do que isso. Nada menos também. Então, a forma como nós nos relacionamos com a imortalidade da alma, ela precisa de um vocabulário novo. Essa que é a realidade. Nós não temos no vocabulário corrente termos estruturados sob objetos reais para realmente debater sobre essa questão da imortalidade da alma. Sobre a nossa eicidade, a unidade que nós temos, somos. Certo? Pois então. Então nós precisamos ter a noção de que precisamos primeiramente tomar posse do eu, por assim dizer. O que eu quero dizer?
nós temos em nós mesmos um conjunto de contradições e de desconfortos a serem solucionados, a serem dissolvidos, por assim dizer. Não é? Nós precisamos tomar posse do nosso conjunto de contradições internas e das nossas complexidades espirituais, do nosso mundo particular, de projeções e etc. Não um mundo abstrativo e imaginativo, aquilo que está realmente dentro e precisa ser exteriorizado, analisado. Por exemplo, assim, chega numa pessoa, ela diz: eu sou muito simples de se lidar. Aguarde ali com uma caixa preta aberta, saindo cobras e lagartos, porque nós não somos pura e simplesmente simples. O ser humano é tudo menos simples. Nós somos o bicho na natureza inteira que é o que gosta de complicar. Todos os animais seguem um ciclo. Nós somos os quebradores de ciclo. Não é? Então tudo inicia com essa posse das contradições internas do eu. Notem o seguinte: todos os povos têm no seu mito fundador uma necessidade de expiação no homem. O homem nasce como... A humanidade nasce como sob uma espécie de juízo, e o homem nasce com uma inclinação, com um defeito. Por exemplo, no orfismo, existe a necessidade de inclinar-se ao bem que é da alma em detrimento daquilo que é do corpo. Isso vai ser incorporado no pitagorismo e há de se tornar mais claro na ética socrática e é incorporado na filosofia platônica. Os hindus a mesma coisa, estão em busca de um estado de perfeição, mesmo que através da destruição. O cristianismo vem do mito abraâmico do pecado original do homem, o fruto proibido no Éden. Então, as civilizações elas são fundadas sob o mito de que o homem precisa se consertar. Existe uma necessidade de que eu me conserte, para que eu não perca o quê? O próprio eu. Isso é um elemento interessante. Eu preciso me consertar. Por quê? Porque senão eu vou ficar por aí. E eu vou me perder. É interessante? Primeiramente, é interessante que o nosso vocabulário tenha essa expressão. Vou me perder. Vou me perder. Se eu estou em todo lugar do qual eu estou, como eu perco a mim mesmo? É interessante que nós tenhamos uma sentença como essa. Porque brinca com a possibilidade. Mas, quando nós não nos consertamos, nós perdemos a nós mesmos. É interessante isso. Como o nosso vocabulário brinca, de certa forma, com a possibilidade do perder a si mesmo ou não. Mas como isso já não é mais matéria de reflexão, como a legitimidade de todos os desejos é simplesmente o que está em pauta, de que todo o desejo é legítimo, não é? É que toda dor também não é tão boa assim.
é interessante. Por que a dor não é boa? Não é porque ela é antinatural? Tratam como se a dor fosse algo que não é natural, precisa ser abolido. O desconforto também é algo antinatural, precisa ser abolido. Seja o desconforto de consciência, o desconforto físico mesmo no corpo, o desconforto por ter um desejo não atendido. Todas essas séries de desconfortos, na verdade, são a ruptura com um ciclo natural que deveria ser de conforto e prazer. Uma felicidade plena. Mas o que é felicidade? Então, notem que o que nós podemos chamar de discurso corrente, ele é um discurso que é estruturado no ar. Por exemplo, vamos cutucar a ferida. Digamos assim que algum de nós aqui já está no 3º, 4º filho. Pode ser tu, Conrado. Que tipo de crítica tu vai ouvir, Conrado? Pra que mais? Por quê? Com base em que vão te dizer isso? Tá bom, um já é suficiente. Tá, mas por que um é suficiente? A pessoa tem um motivo. Pra que mais gente no mundo? Muito caro. Muito caro. jovem. Oi? Muito jovem, tem cuidado da faculdade, do emprego, Pois é, porque você precisa ser bem sucedido. da carreira, né? Exatamente. E aí tudo, o fluxo natural da sua vida é o sucesso. O fluxo natural da vida de vocês é o sucesso pleno e arrebatador. Na verdade, tudo que aconteceu que contradiz isso é uma imensa tragédia. Não é? Não é isso? Não é essa a impressão do discurso? Por quê? Porque tu precisa ser feliz. Tu precisa ser feliz, não é? Precisa ser feliz e depois ter um filho. Exatamente. Primeiro tu precisa curtir. Tu precisa curtir a vida. Precisa curtir a vida. Esse curtir a vida é mais corrente. Mas eu te pergunto, primeiramente curtir é uma palavra vulgar, né? Curtir. Você sabe o que é curtir? Vocês já deixaram Couro, não? um chá curtindo? Você deixa o chazinho pra deixar esfriar. Assim. Esse é um dos significados da palavra curtir. Então, o que você precisa fazer? É aproveitar a sua juventude para se sentir bem o máximo possível. Porque depois você vai ficar velho, você vai ficar doente. E aí você vai se sentir mal. E aí vai ser o quê? Uma tragédia. Oh, nossa. Não é? Então o significado de vida e de felicidade propriamente dita é algo que está esvaziado do seu sentido. Para alguém na rua e pergunta o que é felicidade. O máximo que tu vai conseguir tirar é eu me senti bem. Eu me senti bem comigo mesma. Me senti bem comigo mesmo. Né? É interessante isso. Como o sentido da vida... Aí é uma coisa meio clichê, dizer que o sentido da vida está perdido e esvaziado. Mas a palavra, no vocabulário corrente, é algo que está desligado do seu objeto. Porque se nós conectarmos de forma mesmo que opaca vida ao seu sentido concreto, normal, histórico, vamos dizer assim,
nós estaríamos reconectando a palavra vida com a brevidade. Porque a vida é breve, ela é curta. E aí até existe um argumento corrente, a vida é curta, você precisa curtir. Não é? Mas a vida foi feita para curtição? E quem disse isso? Quem foi que inventou esse negócio de que a vida foi feita para se curtir? Que a vida foi feita para o sacrifício e para o amor, teve um cara que disse. Inclusive foi crucificado por isso. Não é um discurso muito agradável, tanto que crucificaram o cara. Que a vida são ciclos, nós também sabemos que os hindus disseram. Não é? Que a vida foi feita para a sabedoria, para bioteoréticos, nós sabemos que Aristóteles também disse. Mas agora, esse negócio de que nós temos que curtir a vida, saiu de onde? Capeta. Faz sentido. Mas o capeta não está aqui substancialmente. Alguma pessoa verbalizou isso. Ele que inspirou, te garanto. Ele que chegou assim no pezinho do ouvido do sujeito. Herbert Marcuse. Herbert Marcuse. A civilização perfeita seria uma civilização onde o homem vive a sua plena liberdade. E a sua liberdade é viver todas as suas potências. E as suas potências são os seus prazeres, principalmente os de natureza sexual. Então, felicidade foi reduzido a furunfar. Mas não é. Vejam que coisa interessante, a sociedade contemporânea ela não é a favor do sexo. Ela é a favor da depravação. Porque não tem como ser pró-sexo e... Você tem os laços matrimoniais, né? Aí você leva a pessoa, você vai morar na mesma casa que a pessoa, vocês vão conviver e vocês vão funufar. Porque tá lá no laço matrimonial. E aí, diante da comunidade, vocês estão autorizados a funufar porque estão casados. Não é? Eu acho que... E esse pessoal não é a favor do sexo. É a favor da autodestruição. Por quê? Porque você precisa ceder ao seu impulso de querer furunfar com qualquer bumbum que você vê por aí. Porque senão você está se privando de viver as suas potências. Esse é o discurso marcusiano. Esse sujeito é chamado de filósofo. É o filósofo da piroca, no mínimo. Isso aí é o Foucault. Não, o Foucault não é o filósofo da piroca. O Foucault leva a piroca. É diferente. Hã? Epicuro também. Eu sou obrigado a me mostrar as coisas. Vocês entenderam aí. E aí que entra um negócio interessante. Você ficar cedendo aos seus desejos, ou seja, ficar vivendo para as suas potências, não é aquele negócio que é o tal do perder-se? Então hoje o nosso discurso corrente, ele é justamente por um abandono do eu. É uma dissolução da personalidade dentro dos desejos. Tu não é mais aquilo que experienciou, projetou e instalou-se, mas é aquilo que tu desejas. Ou seja, fomos reduzidos às partes baixas. Literalmente, porque o estômago fica embaixo também. O que é o Conrado? O que é o Roberto? O que são vocês? É a vontade de comer pizza, a vontade de comer alguém. É as vontades. A ideia de vida foi reduzida a isso, a viver as suas potências. Não é? E o dono desse discurso aí, o mais ilustre, pelo menos, né? Óbvio que tiveram outros replicadores, nós temos até hoje na academia a gente replicando isso.
Mas o mais ilustre entre todos foi o Herbert Marcuse. Ele tem toda uma história de que ele viu a ascensão do regime do Terceiro Reich lá na Alemanha, e ele viu que o ditador ele assume uma função de pai da nação em vez de liberar para tudo. Ou seja, ele ignorou todo o procedimento de comportamento do poder, cadeia de autoridade, etc. Enfim. E aí ele achou que a Alemanha ia virar um DCE com o Partido Nacional Socialista. O Partido Nacional Socialista chegou ao poder, nós todos vamos virar um DCE universitário, todo mundo vai poder filosofar com todo mundo, não sei o que. Aí ele se desiludiu com isso aí e concebeu a teoria dele chamada Eros e a Civilização, que é fruto da teoria crítica. O Marcuse foi aluno assistente do Theodor Adorno, e por sua vez Theodor Adorno teve o seu doutoramento orientado por Paul Tillich, teólogo liberal que se dizia da ortodoxia da crise, mas era amplamente aberto à filosofia existencialista, coisa que o Karl Barth repudiava. Aí é lindo. Eu sou da ortodoxia da crise. Mas entendam que hoje o discurso corrente, com os seus termos esvaziados do seu sentido e afastados principalmente dos seus objetos, isso acaba desligando e tirando as nossas ferramentas de análise e de diálogo a respeito da imortalidade da alma. Porque os termos para que nos dirijamos a vida, felicidade, realização, desejo, estão esvaziados e reestruturados dentro de um outro escopo. Sucesso. Não, sucesso acho que continua sendo, sei lá. Não parei para pensar sobre sucesso. Mas deve ser também. Depende. É ser bem sucedido? Acho que é, né? Então bota sucesso aí também. Mas vejam que nós não temos vocabulário, muito menos teses, né? Nós podemos recorrer à tradição, nós podemos recorrer aos antigos. Mas hoje, no discurso corrente, os termos estão esvaziados do seu sentido para que nós não tenhamos ferramentas tanto para análise como para um debate franco dentro da norma socrática. Ou seja, se cada um, Conrado fala vida, tu fala vida, tu fala vida, outro fala vida, todo mundo estava usando o termo vida, mas cada um está querendo dizer uma coisa. Então o debate e a análise dessa matéria estão total e completamente, digamos assim, estão caóticos. O debate a respeito da vida e da imortalidade da alma é muito caótico hoje, na vida acadêmica, social, etc. Até teologicamente falando. Mas aqui, peço para fazer a leitura do Salmo 139. Lembrando que o discurso corrente, ele está voltado para a dissolução do eu, dissolver o eu, dissolver a personalidade, ou seja, perder-se, não é? Personalidade machuca a massa? Também, claro, mas tenta responder a esse conjunto de questionamentos para ver a reação da massa. Tenta não comer ninguém. O pessoal já reclama. Se não come ninguém, o pessoal já reclama. Já entra em surto. Ué, mas Começa o rabo, então.
Vejam bem. Você sabe, pessoal, o cara fica 6 meses solteiro, o pessoal já dá um RGzinho, já tem uma reclamaçãozinha. Ah, mas alguém você tem que estar comendo. Que a vida se resume a isso. Prazerzinho, né? Nunca casou na vida o cara. E aí vem e fala, vem querer falar alguma coisa dessa. Salmo 139, 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nem um deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se eu os contassem excede os grãos de areia, contaria sem jamais chegar ao fim. Notem que os teus olhos me viram a substância ainda informe. Quer dizer que quando o ser humano ele ainda é um zigoto, segundo a teologia do Velho e do Novo Testamento, Deus já estava nos vendo. E quando os nossos dias não existiam, eles já estavam determinados, eles já estavam escritos em um livro de Deus. Ou seja, Deus escreve a nossa vida num livro. Então, nós podemos concluir que não é simplesmente um cuidado da parte de Deus, mas o livre amor é do livre amor de Deus que nós existamos. Pedaço do livro, né? Como assim? Assim, digamos, um autor, ele vai, ele está escrevendo, ele pensa naquilo, tu tá um pedaço de, assim... Eu não digo um pedaço. Deus contempla a nossa eicidade, essa nossa unicidade, essa, por assim dizer, para pegar um termo mais moderno, essa mônada, essa nossa persona, de forma pessoal, Deus se dirige à nossa persona. Porém, nós ainda estamos afetados pelo pecado original. E nós podemos estar ou não na sua condição de filho. Não é? Aqui, e isso ainda aqui, isso é um cântico de Davi, não é? Mas aqui no Salmo, obviamente um judeu que se sente na posição de filho, que se sente na posição de acolhido, e o próprio Cristo há de dizer que até os cabelos da vossa cabeça estão contados, não é? Então, isso simboliza um cuidado que a própria razão humana não consegue conceber. Você já pegou a cabeça de alguém e contou assim todos os cabelos? Não existe. Acho que não existe nem exame médico para fazer isso. Talvez até alguma máquina consiga uma coisa assim. Mas assim, de todas as pessoas no mundo, todas elas terem os seus cabelos contados da cabeça, isso é algo realmente... Não é? Então, o ser humano, ele precisa entender que ele é fruto da livre vontade e do livre amor de Deus. Porém, é preciso entender que o ser humano pode perder a si mesmo. O ser humano pode perder o seu próprio eu. Porque nós somos livres. Por mais que uma criança tenha uma casa confortável, ela não pode ser livre para abrir a porta e sair correndo e só parar, só Deus sabe onde. Pode. É irracional, mas impossível. Mas o fato de ser irracional não elimina a possibilidade de acontecimento. Não é? Então, nós podemos nos perder. Essa é uma questão interessante.
nós podemos perder a nós mesmos. E a depender do discurso corrente, nós vamos nos perder, não é? Então notem que o mundo hoje, ou esse discurso corrente, ele vive numa espécie de fuga do eu, e sem esse encontro comigo mesmo, sem esse autoconhecimento, por assim dizer, sem essa dissolução das contradições internas, ou mesmo o reconhecimento dessas contradições internas, eu não tenho como me encontrar com Deus. O mundo hoje vive numa constante fuga daquilo que está em todo o lugar: Deus e o eu. Como eu faço isso? Que elemento interessante isso. Eu preciso fugir de duas coisas que estão em todo lugar. Mas mesmo assim, eu preciso fugir disso. Mas as coisas estão ali. O tempo todo, que é o eu e Deus. Deus está em todo lugar. Deus é onipresente. E eu também sou onipresente onde eu estou. E eu preciso fugir dessas duas coisas. Meu Deus do céu. Como? Como? Deu balança a cabeça concordando. Tá, concordou, mas como? Me dá uma solução aí. Entorpecentes. Pô, aí tu foi longe, lá no extremo, né? Eu vou fugir de mim mesmo usando droga. Ah, tu foi longe pra caralho. Não, mas é mesmo. Gnose. Sair do corpo. Sair do corpo. Contato com seres de luz. Contatar Deus com a rosca, aquela... Veja bem. Chazinho. Chazinho, chá do Santos doido. Se eu preciso fugir do eu preciso estar preso àquilo que impede o senso de mortalidade e, portanto, também de imortalidade. Então notem que as pessoas estão sempre presas a sensações cada vez mais e mais intensas. Já notaram isso? Os filmes de ação cada vez menos têm um roteiro, cada vez mais uma de explosão, matação e começão de gente. Cada vez menos beleza e cada vez mais excitação. Já notaram isso? Cada vez mais a mimetização, não é? A mimetização e a massificação, cada vez mais as pessoas elas não procuram um eu, elas procuram uma pessoa que fazem a mesma coisa que elas, que tem o mesmo hobby que elas, que militam no mesmo partido, na mesma causa que elas. Elas querem olhar para um ponto fixo. Porque se elas olham para cima, tem Deus. Se elas olham para ela, tem o eu. Eu tenho que fugir de duas coisas que estão em todo lugar o tempo todo. Eu e Deus. Só tem um jeito de se fazer isso. Retornar ao animal. Fazer outra... Sabe que isso daí também serve? Também serve esse negócio. Retornar ao macaco. A escuridão. Só sob a total escuridão é possível fugir de si e fugir de Deus. Só sob a total escuridão eu perco a consciência de mim mesmo. E hoje o mundo comporta-se como se fossem escravos
durante a madrugada. Em que horário do dia o escravo sente-se mais livre? Quando não recebe ordens. Quando não recebe julgamentos da própria consciência, ou seja, não recebe ordens para fazer o que é certo. Quando não recebe ordens de Deus, quando desconhece os seus mandamentos e foge deles. Mas ignora-se o fato de que se é escravo, porque se está na madrugada. Hoje nós vivemos a noite do mundo, onde todos colocam-se sob a escuridão para fugirem de si e fugirem de Deus. Os homens colocaram-se sob escuridão e fingem que o dia não vai raiar, que a noite não vai acabar, que a vida não terá fim. Hoje muito do que os homens fazem é tentar fugir da morte. Não teve, se eu não me engano, esses dias teve o implante de um fígado humano que foi feito hibridamente um porco e agora transplantado em um homem. O Elon Musk diz que até 2042 o homem será imortal. É a agenda transhumanista. Então hoje o homem vive sob escuridão total, fugindo de si e fugindo de Deus, fingindo que esta madrugada não terá fim com o raiar do sol, que o seu tempo não se findará e ele não vai ter um prestar de contas, e essa substância, que é a sua substância atual, não será apresentada diante do sol, não será apresentada em juízo final. Então essa máquina de entretenimento, de controle, que nós atribuímos ao globalismo, não é? A mais sofisticada é realmente o globalista, mas notem, o que nós vivemos hoje é a noite do mundo. Os homens estão fugindo de si, porque se pararem de fugir de si, terão consciência do eu, tendo consciência do eu, terão consciência das suas possibilidades, tendo consciência das suas possibilidades, terão consciência da sua personalidade, tendo consciência da sua personalidade, podem pensar de onde vieram e para onde vão e aonde há de terminar esta sua persona. Não é? Se o homem passa por esses estágios de autoconhecimento, ele torna-se perigoso. Não é um conhecimento que torna o homem perigoso. É a sabedoria. É o conhecer a si e conhecer o cosmos. Ser um sábio, sófos. Porque o cientificismo e o positivismo têm isso, né? O homem com conhecimento é perigoso. Olha só, vejam todos os empreendimentos da técnica. Bando de bárbaros que não sabem o que fazer com a própria técnica. Então é isso que nós temos hoje. Hoje nós vivemos sob a noite do mundo. A noite do mundo que ignora de onde veio, para onde vai e ignora o grande evento da humanidade, que foi o próprio Deus revelando a si mesmo
em Cristo.